bem-vindo ao Pré-Calouro. O tema da aula de hoje é oração coordenada conclusiva na prova da VUNESP. É um tema bastante comum. O material completo, inclusive com exercícios e respostas, você encontra no nosso aplicativo. Vamos resolver uma questão da UEA VUNESP recente agora, 2016. Olha a proposta da banca. Assim, e olha que o assim está destacado, né? Se indivíduos alterados forem liberados numa população, é questão de tempo até que ela encontre a extinção por ausência de fêmeas. E aí vem a proposta final. Essa frase está corretamente reescrita conforme a norma padrão da língua e com o sentido preservado em. Vamos ler a letra A? Mas lembre que você está à procura de uma sintonia com o assim. Olha o que diz a letra A. Portanto, vírgula, caso sejam liberados indivíduos alterados numa população, será questão de tempo até que a ausência de fêmeas as extingam. Bem, o portanto, acredite, combina com o assim, porque os dois trazem para a frase a ideia de conclusão. Se você trocar o portanto pelo assim, ou o assim pelo portanto, vai funcionar, não há problema nenhum. Mas temos um equívoco bem grave. Lembre que a proposta é escolher uma letra que respeite a norma padrão da língua portuguesa. É a sequência a ausência de fêmeas as extingam. Olha como você tem sujeito, que é a ausência de fêmeas, e aí depois não tem lógica dizer que a ausência extingam. Olha a falta de sintonia entre o sujeito e o verbo. Ainda tem mais. Quando você diz as extingam, significa que esse as é plural, significa que ele representa uma palavra no plural e, na verdade, ele representa o substantivo população. Então, você tem bom motivo para abandonar essa letra A. Quer a frase correta? A ausência de fêmeas a extinga. Aí temos a perfeição. Vamos analisar a letra B de bola. Logo, caso se libere indivíduos alterados numa população, será questão de tempo até que ela se extinga devido à ausência de fêmeas. Interessante, estamos à procura de uma letra que respeite o texto original e que mantenha a correção gramatical. O assim e o logo são sinônimos, os dois trazem para a frase a ideia de conclusão. A sequência, caso se liberem indivíduos, com a partícula se, com o verbo no plural, corresponde a caso indivíduos sejam liberados. A comparação é, a frase com o se está na voz passiva sintética e a outra está na voz passiva analítica. Elas se equivalem, é uma construção perfeita, portanto estamos diante da letra correta. Você já sabe que a letra C é errada. O desafio é perceber erro no momento da leitura. E sabe qual é o principal deslize? É esse começo com o contudo. Lembra a frase original? Começava com o assim. A pergunta é, quando é que o assim e o contudo serão sinônimos? Naturalmente nunca serão, porque o assim traz para a frase a ideia de conclusão e o contudo traz para a frase a ideia de adversidade, a ideia de oposição. Quer notar um outro deslize que você tem de perceber no momento da leitura? É o caso indivíduos alterados são liberados. Está mais para a frase de estrangeiro do que para a frase de brasileiro. O correto é caso indivíduos alterados sejam liberados. Olha como são, é um equívoco bem interessante com relação a tempo e a modos verbais. Pronto, já condenamos a letra A e condenamos também a letra C. A letra D de dado, ela contém duas sequências bem erradas. Consegue enxergá-las? Não é o então, porque o então e o assim são sinônimos. Os dois trazem para a frase a ideia de conclusão. O problema é a sequência caso são liberados. Lembra da letra C? O correto é caso sejam liberados indivíduos. Uma outra sequência bem fora da norma padrão é a sequência conduzir ela à extinção. Por que a língua proíbe essa sequência? Porque o verbo conduzir é transitivo direto, não há preposição envolvida. Então não podemos usar o ela no papel de complemento verbal. A sequência normal e correta é conduzi-la à extinção. Conclusão, o então e o assim estão normais, mas a sequência caso são liberados é erro gramatical, você deve trocar por caso sejam liberados. A letra E contém umas 3 falhas gramaticais. O seu desafio é perceber pelo menos uma. Preparado?
O desse modo é normal, por quê? Porque o desse modo e o assim são sinônimos, ideia de conclusão. Mas preste bem atenção à sequência caso se liberem indivíduos. É mais de um erro na mesma sequência. Por quê? Porque o correto é caso se liberem indivíduos. Veja que o se, famoso pronome apassivador, transforma a palavra indivíduos em sujeito. É o famoso sujeito passivo da frase. Daí que o plural é obrigatório. Vamos ler mais uma vez? Caso se liberem indivíduos. Uma outra falha bem grosseira é a sequência provocar extinção. Acontece que provocar não tem preposição. Quem provoca, provoca algo. E se não há preposição envolvida, você não pode usar o fenômeno da crase. Conclusão, você tem o desse modo e o assim como sinônimos, está normal. O caso se libere indivíduos é uma construção errada e o caso se liberem indivíduos é a construção perfeita. Oração coordenada conclusiva. Qual é a primeira preocupação para entender esse tópico da gramática? É a ideia. Veja, o que é conclusão? Ao pé da letra é a mesma coisa que consequência. Só que a gramática faz uma diferença. Quando duas orações se articulam, uma sendo a conclusão da outra, o período é composto por coordenação. E quando duas orações se articulam e uma é consequência da outra, aí a gramática chama de período composto por subordinação com a oração adverbial consecutiva. É fácil perceber no contexto. Leia comigo. Está doente, vírgula, portanto não pode trabalhar. Pensemos na consequência de quem está doente. Olha, uma consequência lógica realmente é não poder trabalhar. E para articular os dois pedaços ou as duas ideias, o portanto, que é uma famosa conjunção coordenativa conclusiva. Há um teste prático que você pode experimentar, fazer, sempre que surgir a ideia de conclusão. É trocar o portanto, que é a principal conjunção conclusiva, pelo advérbio consequentemente. Vamos testar? Então, está doente, vírgula, consequentemente não pode trabalhar. Perceba que é só uma troca de palavras. Quando você olha para o portanto, é uma conjunção. Quando olha para o consequentemente, terminação-mente é um advérbio. Mas os dois períodos contêm exatamente a mesma ideia. Tranquilo? O sistema de coordenação ele é misto. Nós usamos a vírgula para marcar a posição da conjunção, mas usamos a própria conjunção. Vejamos no exemplo. Estamos muito cansados, vírgula, portanto, vamos dormir. Você lembra que a ideia é de consequência, né? A ideia é de conclusão. A consequência de quem está muito cansado, naturalmente, é dormir. Veja que há uma vírgula apenas. Uma segunda não poderia ser usada porque o portanto, que é a famosa conjunção coordenativa, ela está no início da oração. É o que nós chamamos de conjunção coordenativa na posição normal. Mas há uma segunda opção que você tem de saber que existe e que é correta. É quando você diz, estamos muito cansados, ponto e vírgula, vamos, vírgula, portanto, vírgula, dormir. Olhe bem o ponto e vírgula, que ele é obrigatório, e olhe como agora a conjunção está intercalada. E é essa posição intercalada que nos obriga a usar duas vírgulas. No período composto por coordenação, um dos itens mais importantes é a pontuação. Vem uma dúvida, é vírgula, é ponto e vírgula? Em que situação empregar, por exemplo, ponto e vírgula, que não é muito comum? É só você olhar a posição da conjunção coordenativa. Vamos olhar num primeiro período. Estudamos muito, vírgula, portanto, estamos preparados. Percebe que é uma vírgula apenas? Está vendo a posição do portanto? Ele está no início da segunda oração. E nessa posição você usa uma vírgula apenas. A vírgula depois do portanto é totalmente proibida. Agora vamos para uma situação mais sofisticada. Estudamos muito, ponto e vírgula, estamos, vírgula, portanto, vírgula, preparados. Gostou da versão? Nesse caso, a conjunção está intercalada, ou seja, em vez de estar no início da oração, ela foi deslocada para o meio da oração. Nesse caso, o ponto e vírgula é obrigatório e o portanto tem de ficar obrigatoriamente entre vírgulas. Uma das palavras mais interessantes da nossa língua é o logo. Sabe por quê?
porque o logo tem duas classes gramaticais. Ele é uma conjunção coordenativa conclusiva muito especial. Traz para a frase a ideia de conclusão. Mas sabe o que ele é também? Ele é um famoso advérbio da nossa língua, que dá aquela ideia de vem logo, traz logo o café. Significa que nesse caso ele passa a ser advérbio. Sabe qual é o truque? É a posição. Quando o logo é colocado no início de uma oração, ligando duas orações coordenadas, aí ele é conjunção coordenativa conclusiva. Mas quando ele é intercalado, colocado no meio da frase, naturalmente ele ganha o papel de advérbio. Vamos analisar um período com a conjunção coordenativa logo. Leia comigo. Você ingeriu álcool, vírgula. Logo não pode dirigir automóvel. Você percebe a posição do logo? Você tem uma primeira oração sem conjunção e a conjunção coordenativa começa a segunda oração. Preste bastante atenção à pontuação. É só uma vírgula antes da conjunção. A vírgula depois é proibida. E como é que se analisa esse tipo de período? Você olha para a primeira oração e sabe que ela é a oração coordenada assindética. Perceba o nome. Oração assindética significa oração sem a conjunção coordenativa. E a oração que começa com o logo não pode dirigir automóvel, oração coordenada sindética conclusiva. Vamos analisar mais um período com a presença da conjunção coordenativa logo. Leia comigo. O DNA do mosquito foi alterado. Logo não pode reproduzir-se. Qual é a primeira preocupação? Acredito que com o uso da vírgula. Olhe que o logo começa a segunda oração. Portanto, é só uma vírgula antes da conjunção. Como é que se classifica o período que contém o logo? Período composto por coordenação. E aí você olha para as duas orações, uma delas não tem conjunção, a outra tem. A que não tem, a primeira, o DNA do mosquito foi alterado, é a oração coordenada assindética, traduzindo, oração coordenada sem conjunção. E a oração que começa com o logo não pode reproduzir-se, a oração coordenada sindética conclusiva. Um alerta importante sobre o logo. Ele é conjunção coordenativa conclusiva, mas você lembra, é quando ele liga duas orações, famoso período composto por coordenação. Mas atenção, se o logo estiver na frase popular que usamos no dia a dia, com sinônimo de agora, aí ele não é conjunção, ele é apenas um advérbio de tempo. Quer comprovar? Leia comigo. Menino, venha logo para casa. É uma frase que as mães usam muito no dia a dia, e se você trocar e disser, menino, vem agora para casa, aí você comprova que o logo e o agora são sinônimos, e você não tem período composto por coordenação. Tem apenas uma oração, chamada de oração absoluta, é o famoso período simples. Você tem, então, o logo no papel de advérbio de tempo. Dentre as conjunções coordenativas conclusivas, o pois é especial. É muito presente em provas de concursos e vestibulares, exatamente porque a classificação dele depende da posição. Olha um detalhe curioso. Quando ele vier intercalado, ou seja, colocado no meio da oração, ele é conclusivo e tende a aparecer obrigatoriamente entre vírgulas. O pois e o logo, eles são sinônimos. Mas olha o detalhe curioso, enquanto o logo, para ser conclusivo, só pode estar no início da frase, o pois, para ser conclusivo, só pode estar no meio. É a famosa posição intercalada. Vamos mostrar isso em frases. Você ingeriu álcool, logo não pode dirigir automóvel. É a frase perfeita. Veja como a frase provoca apenas uma vírgula antes do logo, e as orações são coordenadas, a primeira assindética e a outra coordenada sindética conclusiva. Agora vamos trocar o logo pelo pois. Veja a sequência. Você ingeriu álcool. Não pode, pois, dirigir automóvel. O que é o pois intercalado? É colocado, como você está vendo, no meio da segunda oração. Quando você tem de analisar o período, é só dizer que o período é composto por coordenação. A primeira oração, que não tem nem o logo nem o pois, é a oração coordenada assindética, e a outra, que contém o logo ou contém o pois, a oração coordenada sindética conclusiva. O desafio agora é comparar o pois e o portanto. Preparado? Vamos fazer uma primeira frase com o portanto. Sofreu um acidente, portanto não participará das competições.
Veja que é a frase normal. Uma primeira frase sem conjunção e a outra começando com o portanto, apenas uma vírgula que separa duas orações coordenadas. Agora, vamos dizer a mesma coisa trocando o portanto pelo pois. Qual é o segredo? O pois só pode ser usado intercalado. Leia: sofreu um acidente, ponto e vírgula, não participará, vírgula, pois, vírgula, das competições. Falar assim, usando as vírgulas, é para você fixar que quando o pois está intercalado, são duas vírgulas obrigatórias. Digamos que você tenha que analisar toda essa construção. Então você começa pelo período. Período composto por coordenação. Aí tem uma primeira oração que não tem nem o pois nem o portanto, chama-se oração coordenada assindética. E a segunda, que contém o pois, oração coordenada sindética conclusiva. A principal conjunção conclusiva da nossa língua é o portanto. Isso é tão patente que você vai ter que fazer prova de redação, lembra, né? Normalmente você faz ali introdução, desenvolvimento e quando vai compor o último parágrafo, a famosa conclusão do seu texto dissertativo, olha, eu acho que é mania nacional. Quase todos nós automaticamente começamos com o portanto, lembra? E por que que isso está dentro de nós? Porque eu não sei, somos nativos da língua e quando queremos concluir alguma coisa, realmente começamos a frase com o portanto. Inclusive, quando você corrige muitas redações em sequência, você nota até uma mesmice, né? Quase todos os alunos começam o último parágrafo da redação com o portanto. Há uma maneira de escapar disso. Como é que é? É você ter uma noção de inversão. Por quê? Porque o portanto pode ser usado na posição normal, ou seja, no início da oração, com apenas uma vírgula, mas ele também admite a famosa posição intercalada, ou seja, você sendo criativo, descobrindo que pode fazer assim, ele é colocado no meio da oração e aí naturalmente aparece entre vírgulas. Vamos analisar um período com a presença da conjunção coordenativa portanto. Leia comigo. Você se cansa à toa, portanto não pode atravessar o rio nadando. É a famosa construção normal. Note que a primeira oração não tem conjunção e a segunda começa com a conjunção portanto. Pontuação: apenas uma vírgula. Lembre que a vírgula após o portanto, nesse caso, é proibida. Se você tiver que analisar o período, nunca diga que é composto por subordinação. É período composto por coordenação. A primeira oração, que não tem conjunção, naturalmente coordenada assindética. Quer relembrar a palavra assindética? Significa sem conjunção. A segunda, que começa com o portanto, oração coordenada sindética conclusiva. Vamos aplicar o portanto na posição intercalada. Leia comigo. Não tenho emprego, ponto e vírgula. Não posso, vírgula, portanto, vírgula, assumir dívidas. É uma frase especial porque não falamos assim no dia a dia. A lógica da língua oral é usar esse portanto no início da frase com uma vírgula apenas. Olhe como a pontuação fica especial, com presença obrigatória do ponto e vírgula para marcar o limite entre as orações e duas vírgulas obrigatórias para marcar o portanto intercalado. Como é que se analisa período assim? Período composto por coordenação. A primeira oração, que é não tenho emprego, oração que não tem conjunção, é a coordenada assindética. A outra, não posso, portanto, assumir dívidas, com o portanto intercalado, é a oração coordenada sindética conclusiva. A aula de hoje fica por aqui. Dê um like no nosso vídeo e não esqueça, todo o nosso material didático com exercícios e com respostas você encontra no nosso aplicativo. Bons estudos!